Graça e paz, irmãos. Bom dia. Esse é nosso Bom Dia com Paz. Mas vamos para a palavra, irmãos. Estamos falando sobre essa semana sobre é proibido desistir. E o texto é Isaías 40, do 29 ao 31, que diz assim: dá força ao cansado e multiplica a força aos que não têm vigor algum. Jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão com asas como águia, comerão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia, glória a Deus, irmãos, por essa palavra. É proibido desistir. Irmãos, toda pessoa que ela tem uma seta apontada na vida dela para desistir, é porque, irmãos, existem várias circunstâncias que fizeram com que ela vivesse uma vida de desistência. Vários fatores, irmãos, hoje na vida dela fazem com que ela desista. Entendeu? Faça com que ela viva uma vida, irmãos, desiludida. Entendeu? Porque muitas vezes ela não sabe esperar em Deus, não está disposta a... Cadê? Deixa eu olhar aqui, só um minutinho. Não, veja. São decepções, querem as coisas do seu jeito, irmãos, não sabem escutar, nem sabem escutar o nome de Deus. Então essas pessoas têm algumas entraves dentro da sua alma que impossibilitam. Estão indo na direção errada. Então tem muitas coisas que muitas vezes está dentro de nós, irmãos, e muitas vezes nós provocamos situações, lacunas na nossa alma que abrem um espaço para a desistência. Mas hoje, irmãos, eu queria falar sobre mais uma situação que faz você viver uma vida de desistência, que é feridas não tratadas. Irmãos, falando de uma forma secular ou visível, né? Todo mundo que tem... você já ouviu falar o termo Sará morreu, que é uma pessoa que tem um ferimento, né? Que não cura. Ela tem algum problema de sangue, que ela não tem cicatrização, ou tem um alto índice de açúcar no sangue, e vários setores, situações que fazem com que a ferida não seque, não cure. E aí inventaram um termo de Sará morreu, né? Mas na nossa alma existem, irmãos, traumas ou feridas abertas que ainda sangram, que nós precisamos decidir estancar elas. Existem marcas na nossa alma que nos aprisionam, que nos deixam presos, irmãos. Eu conheço um monte de pessoas que estão presas ao passado, por cicatrizes, por marcas, por circunstâncias que se levantaram, e hoje elas não conseguem sair do passado e desistiram de viver o futuro. Por várias decepções, várias, irmãos, coisas que se levantaram contra. E sabe o que isso gerou? Raiz de amargura. E a Bíblia fala que raiz de amargura é um sentimento, ou uma atitude ressentida e não perdoada. A Bíblia alerta para o perigo de deixar-se contaminar por isso. Pode causar perturbações e prejuízos na vida até de outras pessoas. Veja o que diz em Hebreus 12:15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e se contamine. O que é isso, irmãos? Muitas pessoas hoje viraram escravas dessas raízes de amargura, que são sentimentos, como eu tinha dito no início, de atitudes ressentidas ou não perdoadas. O que é isso, irmãos? Algo que aconteceu que, sabe, você não se perdoa, não perdoa o que a situação, a pessoa, e você agora, irmãos, virou escravo dessa situação. Como assim virei escravo? Veja, tudo vai girar em cima desse sentimento.
Para você sair, esse sentimento não pode estar rebelado. Para você ficar feliz, esse sentimento não pode estar rebelado. Irmãos, para você querer, sei lá, uma coisa nova, se você tiver um dia numa vibe que esse sentimento se apresentou e se rebelou, você não vai querer, irmãos. Porque esse sentimento toma conta, dirige a sua vida. E na verdade, podemos dizer assim, você virou escravo dele. Porque até as suas principais decisões vão girar em cima desse sentimento. Entendeu? Qual é o outro maior problema? Veja o que a Bíblia diz. Hebreus 12:5, no final do versículo, diz assim, ó. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Veja o que a Bíblia fala. E que por ela muitos se contaminem. Qual é o problema disso? Além de você estar contaminado, outras pessoas serão contaminadas. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Esse sentimento é interessante porque, ele é contagioso. Contagioso. Essa situação é contagiosa. Temos traumas que não queremos viver mais. E com isso, irmãos, o que a gente faz? A gente liga o bloqueio. E sabe o que é isso? A gente é bloqueado por um monte de coisa por conta de um trauma. E o que acontece? Por conta disso, a gente começa a replicar isso nas pessoas. A gente começa a replicar isso nas pessoas. Irmãos, quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. Filhos que viram seu pai brigando muito. Irmãos, são travados para discussão. Qualquer palavra que se levante alta, ele já trava. E fica dizendo assim, olha, eu cresci no meio de discussão, não quero saber de discussão. Irmãos, ele cria uma barreira. Um exemplo, a pessoa se casa e ela não consegue discutir a relação porque criou barreiras no seu coração. E vive um casamento, irmãos, sem diálogo, sem nada. Por quê? Porque esse trauma, irmãos, criou barreiras e, além disso, contamina outras pessoas. Filhos que viram seu pai se batendo, isso, aquilo, outro. Irmãos, os pais geraram um trauma nos filhos que isso vai refletir no futuro deles. Até muitos não querem casar porque desistiram da vida no começo da vida porque viram uma situação terrível no casamento dos pais. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com essas marcas, porque se essas marcas se rebelam em nós, a gente vai gerar nas outras pessoas a mesma marca. O maior problema é que a maioria dessas pessoas que tem raízes de amargura, irmãos, é que, além de tudo, elas são consideradas vivos mortos. Vivos mortos. Por quê? Pois, irmãos, essas pessoas estão caminhando, vivem, mas por dentro já desistiram da vida. Já desistiram de ser felizes, desistiram das pessoas, desistiram da sua família. Está vivo, mas por dentro está desistido. A sua alma está desistida. Entendeu? Ela está cumprindo tabela na terra, esperando só o seu dia chegar. Porque por dentro, irmãos, ela já vive assim, deixando a vida levar ela. No embalo do automático. Irmãos. Só que hoje o Senhor está mandando essa mensagem para o Senhor, para você, para extrair toda a raiz de amargura. Como é que eu faço para encerrar isso, irmãos? É simples. Chame Jesus Cristo para o seu lado. Essa manhã. Exponha as suas debilidades. Senhor, eu tenho trauma disso. Eu tenho trauma disso. Eu não consigo perdoar essa situação, isso que aconteceu na minha vida, isso que veio sobre meus pais, sobre meus irmãos, sei lá, irmãos, qualquer coisa, qualquer tipo de abuso moral, mental, físico, sabe, irmãos? E aconteceu isso na minha vida, eu não consigo até hoje perdoar do jeito que eu vivo hoje. Conte para o Senhor, seja sincero. Diga, mas Senhor, eu não quero ser um vivo morto, eu quero me livrar dessa situação.
Eu quero quebrar essas correntes que me levam a viver uma vida de desistência. Na verdade, irmãos, você está desistido, mas nunca oficializou. Mas hoje o Espírito Santo vai quebrar e vai arrancar toda a raiz de amargura da sua alma que está enraizada, irmãos, fazendo com que a sua vida seja desistida, sem esperança. Em nome de Jesus, eu oro para que essas raízes hoje sejam puxadas da sua alma, para que você seja livre para viver a vida que Cristo tem para você. Em nome de Jesus. É o que nós oramos hoje, irmãos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse é o nosso Bom Dia com Paz. E olha, amanhã a gente vai fazer um encerramento maravilhoso. Vai ser os caminhos, irmãos, para você nunca mais viver uma vida de desistência. Amanhã a gente vai fechar essa palavra com uma palavra muito poderosa. Irmãos, porque a gente já identificou os problemas, já arrancou as raízes, e agora é hora, irmãos, de traçar um novo caminho para nunca mais viver essas raízes de amargura na sua alma e viver uma vida de desistência. Amém? Esse é o nosso Bom Dia com Paz, de segunda a sexta-feira, com a palavra de Deus para te abençoar, irmãos. Envie esse áudio para teus amigos, para o grupo da tua família. Convida as pessoas no grupo da tua família. Olha, tem um grupo aí que essa palavra é ministrada. Se você quiser entrar, tá aqui, ó, o link. Não manda para a pessoa sem avisar o que é, não. Avisa, olha, esse link aqui é essa palavra que eu mando sempre para você. Você gosta dela, tal. Vamos participar do link, porque talvez essa pessoa dissemine, mas não deixe de enviar para as pessoas. Mas quando você mandar o convite do grupo para elas, explica o que é. Amém? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. Irmãos, até amanhã. Glória a Deus por você, irmãos.